Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco de congruência de triângulo. O que é congruência de triângulo? Congruência de triângulo é quando são dois triângulos iguais, idênticos. Ou seja, os lados e ângulos são iguais. Então, nós vamos usar um símbolo que é assim, ó, são três pauzinhos. E aí, o que quer dizer isso? Que o triângulo ABC é igual, é congruente ao triângulo DEF. Certo? Isso são triângulos. Existe uma determinação que diz que um pauzinho é igual a um pauzinho, certo? Dois pauzinhos é igual a dois pauzinhos. E três pauzinhos é igual a três pauzinhos. Mesma forma com os ângulos. Aqueles lados são iguais e aqueles ângulos são iguais. Isso quer dizer congruência de triângulos. Bom, então nós temos seis elementos. Seis elementos. O ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. E os lados AB é congruente ao lado DE. O BC é congruente ao EF. E o AC é congruente ao DF. Percebam, pessoal, que são seis elementos, ângulos e lados. Então, para toda hora que eu for olhar se dois triângulos são congruentes, eu vou ter que olhar os seis elementos? Não. Existem os casos de congruência, que nos determinam três elementos, e aí sim eu posso comprovar que aqueles triângulos são semelhantes. Vamos entender. O primeiro caso é o lado, 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 ou seja, se eu tenho lados iguais, então eu posso provar, posso afirmar que aqueles triângulos são congruentes. Então, no caso aqui, eu tenho que dizer AB é congruente a DE. Quando eles estão bonitinhos, arrumadinhos assim, é mais fácil, né? BC é congruente a EF. E AC é congruente a DF. Então, né, a gente fala assim, ó, então, pelo caso lado, 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 o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, essa é a escrita que a gente vai fazer toda vez que a gente estiver provando que aqueles triângulos são congruentes. Se eu provei, eu não preciso falar, mas agora eu já sei que esse ângulo é igual a esse, que esse ângulo é igual a esse e que este ângulo é igual a esse. Então, pelo caso lado, 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 a gente consegue fazer essa prova. Segundo caso, lado, ângulo, lado, ou seja, o lado AB é congruente ao DE, tem um ângulo ao meio, né? O ângulo tem que estar no meio daqueles lados. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o lado BC é congruente ao EF. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu tenho que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, de novo, três elementos. Falei do ângulo A, falei do ângulo D? Não, mas agora eu já sei que eles são iguais, porque eu provei pelo caso lado, ângulo, lado, que aqueles triângulos são congruentes. Próximo caso, ângulo, lado, ângulo. Ou seja, tem agora um lado no meio de ângulos. Então, vamos lá. O ângulo B é congruente ao ângulo E. Beleza. O ângulo BC é congruente ao EF. E o ângulo C é congruente ao F. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. O próximo caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Ou seja, o ângulo oposto ao lado. Oposto ao lado. Então, olha lá. Lado. O lado que eu tenho é BC congruente a EF. Beleza. Agora o ângulo. B é congruente ao E. E agora o ângulo oposto daquele lado, o outro lado, que é o ângulo A congruente a D. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, eu tenho que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Muito bem, agora eu tenho o caso lado, lado, ângulo reto. Este é um caso interessante de triângulos retângulos, né? Então, quando eu tenho dois lados iguais e o ângulo reto de triângulo retângulo, então já posso afirmar que aqueles são triângulos congruentes. A gente também costuma dizer que ele é um caso especial dos triângulos retângulos. Então, vamos lá. O lado
BA é congruente a ED. AC é congruente a DF. E C é congruente a F porque é ângulo reto, só vale para ângulo reto, tá bom, pessoal? Então, pelo caso lado, lado, ângulo reto, eu tenho que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. É isso. Vamos pensar agora num exemplo. Supor que eu tenho um triângulo escrito PRQ, e aqui eu tenho uma retinha e aqui é S. E a única coisa que ele me permite é pensar que o triângulo PSR é congruente ao triângulo PSQ, é uma pergunta, né? É congruente ou não? E ele disse que PS é bissetriz e altura. Ele deu duas informações muito importantes. Por quê? Porque o que é uma bissetriz? Vamos lembrar, a bissetriz é uma reta, um segmento que parte o ângulo ao meio. Então, agora eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse, certo? E altura, o que quer dizer isso? A altura me diz que aquele segmento forma um ângulo de 90 graus com a base, porque quando é altura, forma um ângulo de 90 graus com a base. Bom, beleza, eu tenho aqui, eu não posso falar nada de R e de Q por enquanto, porque eu não estou sabendo que eles são iguais, né? Os únicos dados que eu tenho são esses. Mas esses dados me dão um caso de congruência? Dão, porque vamos lá escrever. Vamos escrever que RPS é congruente ao ângulo QPS. O lado PS é congruente ao lado PS, porque o PS ele é dos dois triângulos, ele é tanto do triângulo da direita quanto da esquerda. Contrário, né? E agora o ângulo reto, que é o PSR, é congruente ao PSQ. Então, que caso é esse? Ângulo, lado, ângulo. Pelo caso ângulo, lado, ângulo, eu tenho que os triângulos PSR é congruente ao triângulo PSQ, como queríamos demonstrar. Então, está demonstrado que esses dois triângulos são congruentes. Depois a gente vai entender que existe uma grande diferença entre triângulos congruentes e triângulos semelhantes, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que todo mundo tenha entendido. Um abraço.